Olá, queridos alunos, tudo bem? Agora a gente vai de aula Química E, 3E, aula 11, tá? E essa aula, gente, é uma aula bem legal, é uma aula bem importante e ela fala sobre eletrólitos. Eletrólito te lembra o quê? O que que essa palavra te lembra? Eletrólitos, gente, são substâncias que, quando dissolvidas em água, geralmente, produzem íons, e esses íons conseguem conduzir eletricidade, tá? Então, todo eletrólito, na verdade, é uma solução que, dissolvida em água, ou se ioniza ou se dissocia. E é um pouco dessa ionização e dissociação que a gente vai ver hoje, tudo bem? Então, quando nós falamos em dissociação e ionização, tem um cara muito importante, né, que estudou isso, que foi o Arrhenius. E o Arrhenius é o mesmo cientista que formulou as teorias de ácido, tanto é que a gente estuda ácido de Arrhenius e base de Arrhenius, tudo bem? Arrhenius estudou o comportamento de soluções que conseguiam ou não conduzir eletricidade. E ele atribuiu a condução de eletricidade à presença de íons dispersos na solução que se formava. Tá? Olha só, de acordo com Arrhenius, determinadas substâncias, quando dissolvidas em água, são capazes de dar origem a íons positivos, os cátions, a gente já viu isso, e íons negativos, os ânions. Isso pode ser verificado experimentalmente com uma aparelhagem bastante simples, semelhante à esquematizada ao lado. A gente tem isso até na escola, gente, no laboratório da escola a gente tem. O que a gente precisa para fazer esses testes? A gente precisa de uma lâmpada, dois fios para a gente ligar numa bateria. Um polo da lâmpada a gente liga direto no polo da bateria. O outro fio que iria para o segundo polo, a gente interrompe ele, joga na água, tá bom? E pega um fio do polo da bateria, joga na água também. Lembre que se a gente encostar esses dois fios, a lâmpada se acende. Mas como esses fios estão interrompidos, a lâmpada fica apagada, tudo bem? A gente vai colocar isso na água e a água pura não vai conduzir eletricidade, porque a quantidade de íons presente na água pura é tão pequena que acaba não permitindo a mobilidade dessa eletricidade. Tudo bem? Agora, quando a gente joga um composto iônico aqui dentro, ele consegue se dissociar, aquilo que a gente chama de dissociação iônica. Lembra do sal de cozinha, por exemplo? A fórmula do sal de cozinha é o NaCl. Se a gente joga esse sal na água, quando ele começa a se dissociar, ele começa a se transformar numa estrutura aquosa de Na+ e Cl-. Se nós temos íons na solução, a transmissão de eletricidade ocorre e essa lâmpada acende. Então, basicamente é assim, ó, você tem uma solução. Você quer testar se ela é eletrolítica, se ela pode conduzir eletricidade? Faz o teste com a lâmpada. Se a gente coloca o fio interrompido, as duas pontinhas, numa solução que tem íons suficientes para acender essa lâmpada, a gente fala que a solução é uma solução eletrolítica, tudo bem? E como é que acontece isso, gente? A gente sabe que o NaCl, vamos pegar o NaCl como exemplo, tá? A gente sabe que o NaCl, ele é um sólido cristalino, é um retículo cristalino, onde Na+ se junta com Cl-, formando uma estrutura de resultante igual a zero. Né? Vários compostos iônicos de NaCl vão se juntando para formar aquele cristalzinho, né, de resultante zero, que a gente sabe que não conduz eletricidade. Então, sais em geral, né, compostos iônicos em geral, não conduzem eletricidade quando estão no estado sólido. Mas quando você joga água, a água tem a capacidade, gente, de isolar esses íons. Olha só depois da água. Isso aqui vira uma solução aquosa com os íons dispersos na água. E agora esses íons têm a capacidade do quê? Esses cátions e ânions de fazer a condução da eletricidade. Então, o que era só água antes não era um eletrólito. Mas agora que o sal, substância dissolvida em água, ajuda com a produção de íons, essa solução agora, né, uma mistura homogênea, vai poder conduzir eletricidade. Tudo bem? Mas não é só por dissociação iônica que os íons podem aparecer aqui dentro, né? A gente pode pegar um composto molecular que não é formado por cátions e ânions. E esse composto molecular, ao se dissolver na água, pode acabar fazendo o quê? Liberando íons, como é o caso de um ácido, por exemplo. Tudo bem? Mas vamos continuar com o sal aqui. Ainda tem mais para a gente ver. Olha só. A água é uma substância formada por moléculas polares, cujo polo negativo está situado no átomo de oxigênio e o polo positivo nos átomos de hidrogênio. Lembram, gente, do conceito de eletronegatividade? Quando nós temos dois átomos diferentes compondo uma molécula, sempre o átomo mais eletronegativo atrai o par eletrônico com mais intensidade.
Como a água é formada por átomos de oxigênio e de hidrogênio, né? Átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, o oxigênio, que é mais eletronegativo, puxa o par eletrônico para ele, e os hidrogênios mais afastados do par eletrônico acabam virando polos positivos da molécula, tá bom? Então, se a gente representar uma molécula de água aqui, ó, como oxigênio e dois hidrogênios, bolona azul é o oxigênio, bolinhas roxas são dois hidrogênios, essa parte azul aqui é negativa, tá? Olha só, porque por ser mais eletronegativo, vira um polo positivo da água. Essas bolinhas roxas aqui, ó, viram um polo positivo, tudo bem? Então, isso é água. Quando o NaCl, né, que é o sal de cozinha que está sólido, formado por ligação iônica, cai aqui dentro, a água consegue, por um processo de hidratação, ou por um termo mais legal, solvatação, a água consegue isolar esses íons. Olha só, esse monte de oxigênio da água é tudo negativo, né? Consegue arrancar o Na+ da ligação, quebrar essa ligação e deixar ele preso aqui dentro. Olha só, íon positivo na água. Tudo bem? Assim como as partes positivas de várias moléculas de água, ó, conseguem fazer o mesmo com o cloro aqui, que é o ânion, é o íon negativo. E eles acabam se separando. Íons soltos, fora da ligação, acabam gerando o quê? Cargas, né? Átomos acabam virando cátions aqui, ó. Cátion com carga positiva, ânion de carga negativa. Na verdade, eles já viraram até para fazer a própria ligação química, mas quando eles se separaram mantendo suas cargas, né? E o processo é um processo de solvatação. Então, você não pode esquecer isso aqui, ó. A solvatação é o que a água, nesse caso, fez com a ligação iônica, que foi romper, separando os íons. Uma vez que os íons estão separados, né, essa água, que agora é uma solução, consegue conduzir eletricidade. Tudo bem? Isso pode acontecer também, gente, com compostos moleculares, mas não são todos, tá? Por exemplo, a sacarose, que é o açúcar comum, é um composto super solúvel em água. Você joga a sacarose e ela vai se dissolver na água, ó. Mas a lâmpada não vai acender. Por quê? Porque quando a sacarose, que é o C12H22O11 sólido, cai aqui na água, ela vira o C12H22O11 aquoso. Ela se dissolve, mas não se ioniza. Tudo bem? Agora, quando você pega um ácido, que também é um composto molecular, porque é formado por ligação covalente, esse ácido cai aqui na água, ele se ioniza, formando o quê? H+ e Cl-, aquosos. Se ele consegue se ionizar produzindo aqui íons na solução, então essa solução passa a ser uma solução também eletrolítica, conduzindo eletricidade. Mas por que a gente chamou isso aqui de ionização e isso aqui de dissociação? Porque isso aqui, gente, é um composto iônico e compostos iônicos se dissociam, enquanto que isso aqui é um composto molecular, formado por ligação covalente, e compostos moleculares se ionizam. Então, olhou para uma substância, ela é iônica, porque ela é formada por metal e ametal, ela vai se dissociar. Isso acontece geralmente com bases e sais. Olhou para a substância, ela é molecular, porque ela é formada por ligação covalente, então as únicas moléculas que se ionizam são as moléculas de ácidos, tudo bem? Os ácidos se ionizam, as bases e os sais se dissociam. Espera aí, professor. A gente vai ver funções inorgânicas na próxima aula, certo? Certo. E as funções inorgânicas, você falou que são ácido, base, sal e óxido? Exatamente. Só nessa aula de ionização e de dissociação, a gente está dando a base para a definição de ácidos, bases e sais de brinde ainda. Tudo bem? Por isso que é importante. Então, resumindo tudo isso que eu falei, gente, porque você vai poder parar esse vídeo e voltar várias vezes. Resumindo tudo que eu falei, tá? Compostos iônicos se dissociam, deixando uma solução iônica. Compostos moleculares se ionizam, também formando uma solução iônica, né, e condutora de eletricidade, tudo bem? Agora, existem compostos moleculares que só se dissolvem. Se eles só se dissolvem, eles não vão deixar a solução eletrolítica, não vai ter condução de eletricidade, tudo bem? Então, olha só, compostos iônicos se dissociam, solução que conduz a eletricidade. Compostos moleculares dependem. Os que se ionizam conduzem eletricidade no meio aquoso. Os que não se ionizam não conduzem eletricidade. E quais são os compostos moleculares que se ionizam? Os ácidos.
só os ácidos, tudo bem? Tranquilo, gente? É bem importante que você tenha essa tela aqui na sua cabeça, tá? Ácidos se ionizam, sais e bases se dissociam, tudo bem? E aí eu peguei alguns exercícios para a gente dar uma treinada nisso e você vai ver que não tem muita dificuldade não. É uma aula bem teórica, não vai ter cálculo, tá? Olha só, essa questão aqui da 06, eu acho que ela já é de aperfeiçoamento, tá? Uma colher de chá contendo sal de cozinha foi adicionada a um copo com 250 ml de água a 25 graus. O sistema foi agitado até a completa dissolução do sal. O sal se dissolveu por completo, tá? Com relação à solução resultante, todas as alternativas estão corretas, exceto qual? Ela é eletricamente neutra? Sim. Não é porque ela conduz eletricidade, que ela é um eletrólito, que ela vai ter uma carga, né, resultante. Na verdade, a solução, ela é eletricamente neutra. Por quê? Porque quando o NaCl, que tinha resultante zero, caiu na água, ele virou Na+, e o Cl-. Não tem carga resultante sobrando. Então, eletricamente, ela é neutra. Tudo bem? Você pode encostar o seu dedinho na água com sal lá, ó, que você não vai tomar choque. Tudo bem? Ela é homogênea? É, porque aqui no enunciado falou que, ó, o sistema foi agitado até a completa dissolução do sal. Se o sal se dissolveu e não foi para o fundo, ela é uma mistura homogênea, só tem uma fase. Tudo bem? Aí eu pulei a B, né? Ela é eletrolítica? Vamos ver. Não é o NaCl, o sal de cozinha? É sal, por dissociação, forma o quê? Uma solução iônica. Conduz, ela é eletrolítica. Ela é incolor? Ela é incolor. A gente sabe, né, gente, que dissolver sal de cozinha na água não deixa colorido. Então tá certo. E aí, ela é saturada? Opa, para eu dizer que ela é saturada, eu teria que saber quanto de sal foi colocado em 250 ml de água. Porque a gente sabe que o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é de quanto? 36 gramas para cada 100 gramas de água, né? Então, se 36 é o máximo que dissolve em 100 ml de água, 250 ml dissolve quanto? 2 vezes e meia mais 36, não é verdade? 2 vezes e meia mais do que 36. Ele não disse quanto, então eu não sei se ela é saturada. Ela pode até ser, eu não sei quantos gramas tem aqui, mas eu não posso afirmar que ela é. Então a E está errada, certo? Mas como ele quer o exceto, marca a letra E aí que está tudo bem, tá bom? Mais uma, olha só. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade, ou seja, formam um eletrólito. Dos compostos abaixo, formam solução aquosa que conduz eletricidade. Olha só, isso aqui não é o sulfato de sódio, é um composto iônico, que cai na água, vira Na+, 2Na+, e SO4 2-. Composto que se dissocia. Então, vai formar a solução iônica. Anota lá, a 1 tá certa, tá? A 2 é o O2. O2, gente, você vai borbulhar ele na água, ele vai ficar lá, né? Dissolvido muito pouquinho, a maioria vai sair da solução, mas não conduz eletricidade. Isso aqui não tem nem ionização, nem dissociação. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma molécula. Molécula é formado por ligação covalente e só os ácidos se ionizam na água. Então, o O2 não. A sacarose também é uma molécula, mas ela não é um ácido. E das moléculas que são formadas por ligação covalente, só os ácidos. Aqui já é um sal. KNO3 vai para o trono. Por quê? K mais NO3 menos. Então, até agora, A1 e A4, certo? A1 e A4. Isso aqui, gente, C dupla O, OH. Olha a orgânica aqui. C dupla O, OH é ácido carboxílico. Na verdade, MET-ET é o ácido etanóico ou acético. Ácidos se ionizam. É bem fraquinho a ionização desse ácido, mas já vira um eletrólito. E aqui é o NaCl, que a gente acabou de ver, o sal de cozinha, né? Então, o que que forma? A1, A4, A5 e A6. Então, 1, 4, 5 e 6, a alternativa B de bola. Tudo bem? Então, não é tão difícil. Pessoal, mas como é que eu ia saber que aqui é um metal e que aqui é metal? Tabela periódica. Os metais estão mais à esquerda, os ametais estão mais à direita. Só cuidado com os gases nobres. Metal de um lado, a metal do outro. Tudo bem? Mais um. Cite a característica mais importante que um solvente deveria apresentar para provocar ionização dos compostos nele dissolvidos. Ó, para ionizar um composto, né, ele tem que separar cátions e ânions. Então, o que esse solvente tem que ser? Orgânico. Existir como líquido em condições ambientes? Possuir moléculas polares? Olha só, gente, o mais importante
É possuir moléculas polares, porque se as moléculas são polares, elas vão conseguir fazer o processo de solvatação. Se não for polar, não vai fazer a solvatação. Daí não vai ter ionização. Então, letra B de bola. Tudo bem? Beleza, gente? Continuando. Olha isso aqui. Leia com atenção as afirmações abaixo e some as verdadeiras. Então, vamos lá, com calma. Água pura não é boa condutora de corrente elétrica, pois praticamente não tem íons. A 1 é verdadeira. A autoionização da água é tão pequenininha que ela praticamente não conduz eletricidade. Tudo bem? Ah, professor, mas fulano matou o outro na banheira no filme. Mas no filme a água não era pura, né? No filme tinha sais de banho na banheira e no filme o cara jogou uma torradeira, né? Um secador de cabelo, que tem uma corrente bem alta, né? Então, água pura praticamente não conduz eletricidade. 2. Eletrólitos são substâncias que se dissolvem e liberam íons. Ele deu a definição de eletrólito, certinho. 4. Uma solução que conduz corrente elétrica é chamada de solução eletrolítica. Acabou de dar a definição de solução eletrolítica também, né? 0,8. Cloreto de sódio, sal de cozinha, na condição ambiente, sólido não conduz corrente elétrica. Verdade. Se o NaCl se juntou Na e Cl, a resultante é zero. Sólido não tem mobilidade de íon. Não tem mobilidade de íon, não tem condição de eletricidade. Como é que o sal de cozinha pode conduzir eletricidade? Se ele for jogado na água, formando solução. Aí ele é um eletrólito, ele conduz. Mas tem uma outra forma também, tudo bem? Só que daí não é solução. Você derrete o sal de cozinha, o Na+, e o Cl- se separam e ele conduz também. Então, como é que um sal pode conduzir eletricidade? Dissolvido em água ou fundido, derretido. Tudo bem? Então, a 8 tá certo. Olha aqui, ó. Mas o NaCl fundido, derretido, conduz. Certinho. Ao aquecer, você rompe lá o Na+, e o Cl-, tá bom? 16. A solução aquosa de um sal conduz corrente elétrica. Verdade? Os cátions movimentam-se no sentido do polo negativo, enquanto os ânions movimentam-se no sentido do polo positivo. Cátion não é íon positivo? Positivo é atraído pelo negativo. Os opostos se atraem. Da mesma forma que o ânion, carga negativa, se atrai por um polo positivo. Certinho. Será que não vai ter errada nessa, gente? Vamos ver. 32. Glicose, C6H12O6, então é composto molecular, formado por ligação covalente. A ligação covalente liga a metais e hidrogênio. A glicose só tem a metais, carbono, oxigênio e o hidrogênio. Então, a glicose, né, em solução aquosa, não conduz corrente elétrica, pois suas moléculas não se quebram. Ele pôs até o quebrar entre aspas, tá? E, portanto, continuam eletricamente neutras. Exatamente. A glicose sólida cai na água e vira glicose aquosa, mas não produz íons. Se não produz íons, não tem formação de eletrólitos. Tudo bem? É uma aula que antecede funções inorgânicas. É muito importante que você revise, retome esses conceitos que eu passei para vocês. Vocês já viram isso há tempos atrás, então isso não é novidade, tá? E eu espero que vocês tirem bastante proveito dessa aula. Façam todos os exercícios aqui, gente, de assimilação, de aperfeiçoamento, de aprofundamento, tá? E qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.